Oi lá, pessoal. Sextou aí pra vocês. Oi, vovó. Oi, a Estelinha. Oiê! E E ali? aí? Que saudade! Ai, também. Como é que você tá? Tô bem, tô Ô, bem. você tá morando mais em São Paulo? Então, eu tô com uma residência de CEP em São Paulo para chegarem cartas, mas no momento eu tô em Saquarema também. Então, também estão chegando cartas nessa casa. Se é que é possível ter duas casas, no caso, estou tendo duas casas. Ah, mas aí seus gatos estão em Estão Saquarema. comigo, estão comigo. É, eles são meus e da Fran, né? A gente tem guarda compartilhada de duas mães. Mas é E no sul? hã? Ela tá no sul? Ela foi pro sul e a gente organizou. Na verdade, assim, como ir pro sul e levar os gatos significava R$ 500. E daí ia pra casa da mãe dela e tinha outra gata lá. Eles ficaram comigo. Só que com a situação da pandemia e o Pedro, que é meu namorado, ele é de Saquarema e tinha uma casa livre pra gente vir. Aí eu falei pra Fran, tá, então eu vou levar os gatos comigo. Só que eu não Sim. voltei mais pra São Paulo. Então os gatos estão comigo desde então. E eu até tentei voltar, mas daí teve uma situação de medo de pegar mesmo, de Sim. pessoas muito próximas. E daí eu sou asmática, eu optei por não fazer isso. Então eles estão aqui. Ah, beleza. Bom, E o pessoal tu, tá hein? chegando. Peraí, o pessoal tá chegando aí. Eu não sei se esse Sim, Instagram chegou, mas enfim, a gente vai conversando. Então, eu tô em vamos. Cotia. Eu fiz o movimento antes da pandemia, porque eu não aguentava mais em São Paulo, há 13 anos e tudo mais, né? A gente se encontrou a última vez. E depois que a gente se encontrou, eu falei assim: eu vou mudar. E, na verdade, eu precisava entregar o apartamento que eu tava. Eu falei assim: agora é o momento de eu ir pro meio do mato, né? E aí Boa. procurar lugares no meio do mato perto de São Paulo. Aí eu vi Butantã, enfim, os preços eram surreais. E aí eu vi mais próximo era Cotia. Eu pensei, então vou. E aí eu fiz o movimento de Boa. ir no meio do mato e aí veio a pandemia. Nossa. Eu dei uma Cara, sorte. foi sincronizado, sincrônico, assim, o teu E, movimento, né? Foi é, sincrônico. e vários amigos me criticaram. Assim, você tá num momento maior de auge, vai dar várias palestras por causa da questão do top voice, tal, tal. Eu disse, gente, eu só preciso ir, só preciso ir. E aí, tipo, mesmo tendo essa visibilidade, tipo, tudo foi pro ralo, né? Sim. Nossa, que loucura. E Que aí foi. loucura. Aí desde então tô aqui, eu e os gatos no meio do mato. No meio do mato. E eles amam, né? Nossa, o farofa tá se jogando aqui no sol, né? Porque as Tá casas que eu feliz? As? não tinham, né? Então eles estão se jogando. Mas vamos começar o podcast, né? Vamos. Sobre você. E a primeira Vamos. coisa que eu quero saber é, tipo, se apresenta aí pro pessoal. Tá bom. Tá, então. Eu sou Estela Rocha, tenho quase 34. E eu falar essa frase já explica muito sobre mim, eu sou muito ansiosa. Eu já tô vivendo os 34 antes de estar nos 34. Aham. Eu sou gaúcha, eu tenho uma vivência bem plural relacionado tanto à família, uma família muito plural, e daí, claro, a gente entra no nosso assunto aqui. É uma família que, desde muito cedo, eu convivi com pluralidade, tanto de gênero, né, de identidade de gênero, quanto de orientação, como de raça. E isso, embora eu seja uma mulher branca muito privilegiada, classe média, isso me trouxe uma amplitude de visão de mundo e de, acho que, um processo mais empático, talvez, né? E isso me trouxe também a curiosidade Sim. e a liberdade de entender coisas e movimentos e sensações e sentimentos. Sim. Profissionalmente, que eu tento não me apresentar só profissionalmente, que é muito difícil,
Sim. Eu sou curadora de conteúdos, experiências e professores, hoje na Sputnik, que é o braço de educação corporativa da Perestroika. Já trabalhei como curadora de festivais, muito voltada para inclusão e diversidade. Sempre fui a que batia o pé e dizia: se não tem inclusão, eu não quero participar, eu não vou ser curadora dessa merda. E sempre fui essa pessoa. Venho de um background muito maluco, voltado, que começou como estudo de línguas, foi para o direito, estudei filosofia, trabalhei com comunicação e hoje trabalho com curadoria e com educação. E Ah, então amo isso. tudo ali também. Tudo. E tudo tá junto. E eu acho muito. Eu amo isso. Eu amo a multiplicidade do ser. Então é um pouco do que eu sou, assim. E sou uma apaixonada por arte. Eu amo escrever, amo arte. Então, essa Sim. sou eu. Então, para mim, assim, dentro das minhas referências, você é a minha referência muito mais em feminismo do que bissexualidade. Não querendo descrever Total. uma coisa da outra, mas enfim, Deixa eu ver se fica melhor. Só que, desculpa. Vamos lá. Aí, vem. relaxa. Você se posiciona muito mais assim sobre feminismo do que sobre bissexualidade. E eu até gosto, porque eu tenho muitas poucas feministas, assim, teóricas. E não que outras pessoas não sejam, né? Mas assim, que traz teoria, que traz livros, que traz debates, e eu acho tipo, que você é essa pessoa que me dá essas referências, esse movimento. E aí eu quero começar, já que você é realmente essa curadora, né, essas coisas, e você acaba levando isso para o feminismo, como é esse seu processo? Como é que começou essas digamos, devaneios, entre aspas? Tá. É muito interessante porque a primeira vez que eu ouvi a palavra feminismo foi em 2008, com uma amiga muito próxima, que é a Cuca, que ela ficava com um dos meus primeiros namorados e ele morreu num acidente, numa briga. E a gente se conheceu depois, porque ela falava: nossa, antes de tu namorar o Deco, eu ficava com ele, ele falava muito em ti. E a gente se conectou. E ficou muito amigas, e hoje ela é uma das minhas melhores amigas, mora em Portugal. E a Cuca sempre foi uma pessoa que desconstruiu. A Cuca teve a primeira relação aberta, os seus primeiros poliamores, muito antes do que todos os meus grupos. E ela foi a primeira a falar em feminismo. Sim. E ela me trouxe muito esse olhar, mas ainda para mim era muito superficial. Eu era claramente a menina chata, eu tentava me encaixar muito no padrão, e daí é muito engraçado, porque eu já fui Miss, e daí é muito louco ter isso no currículo, e para mim mancha, mas enfim, eu tenho que falar. Eu era muito padrão. Eu sempre quis casar, ter filho, etc. Imaginava a cena muito linda. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia conceber os modelos de relações que eu estava inserida. Sim. Aquilo me doía muito. Então, me trazia muita briga, muita violência emocional dentro das relações heterossexuais que eu mantinha. E daí foi num término de relação, que era uma relação que eu já estava completamente desgastada emocionalmente, que a única forma que eu vi, depois de 7 anos de relação, que a única forma que eu vi de voltar a viver bem e começar a sentir tesão pela vida de novo foi unir mulheres em prol da prática de esporte. Sim. E daí eu fundei a ADF, que é o meu primeiro projeto social, que incentiva o esporte entre as mulheres. No Rio Grande do Sul, nasceu em 2011 como um fórum. Teve mais de 5.000 mulheres, coordenado numa diarquia, a gente brincava, que é eu e a Carol Conter. As duas juntas, iguais, tudo era decidido democraticamente de verdade. Não a democracia grega, que é só homens cidadãos podem decidir, são mulheres decidindo. Sim. E com muitas mulheres diretoras. A gente trazia esse olhar de empoderamento. E daí eu fui começando a estudar, porque o que eu notei? Que eu estava entre mulheres, a gente estava construindo algo que era muito novo naquele momento, em 2011, e muita gente vinha questionar o porquê que a gente fazia a diarquia, porquê que a gente só queria mulheres diretoras. E daí me batia muito esse olhar de tipo assim, tá, mas por que tu tá me perguntando? Por que eu tô escolhendo só mulheres pro meu projeto?
Sendo que, basicamente, no teu projeto de futebol de homem, só tem homem. Então, Sim. por que que eu tenho que incluir um homem no meu projeto de mulheres? E daí eu comecei a estudar. E daí eu me aprofundei muito. E nesse meio tempo também, após o meu término de relação, eu tive a minha primeira experiência bissexual. Assim, o primeiro sexo, declaradamente sexo, falando. Então Não, foram mas vários. peraí, experiência bissexual é só com mulher, só com homem ou com os dois juntos? Ou com. A minha Ou... primeira experiência com mulher, porque até Ah, então eu não tinha tido experiência com mulher. Eu tá. tinha tido muito atração, mas a experiência física do sexo eu tive só depois dessa minha primeira relação. Até porque eu comecei a me relacionar muito nova e foram 7 anos dentro dessa relação, que era uma relação hétero. Então foi isso, assim, a minha busca pelo feminismo começou realmente, aprofundadamente, depois de um término bem tenso, assim. Que interessante. Então, a sua busca pelo feminismo também teve uma abertura para a bissexualidade. Ao mesmo tempo. Que interessante isso, né? Isso foi bem legal, assim. Porque ao passo que eu até, e eu acho que essa história é muito importante, e quando tu me chama aqui para falar de bissexualidade, para mim foi muito importante, porque eu sempre tive atração, eu sempre senti interesse, e muito da tua fala de me dizer que claramente tu me vê muito mais como uma referência no feminismo em si do que na bissexualidade, é porque eu acho que a bissexualidade ela é muito mal interpretada. Sim. Muito pouco falada e muito mal interpretada. Então, dentro da minha nuance de sexualidade, dentro do espectro que a gente tem sobre a bissexualidade, eu não me via bissexual, eu me via atraída por mulheres, eu me via interessada em mulheres, mas eu me via com muito medo de chamar de algum nome isso. Isso me deixava com medo. Então, eu só pude dizer, ok, o que está acontecendo comigo? De fato, eu estou interessada em atuar, agir, ter um ato com uma mulher. Aí eu me senti chancelada a chamar isso de bissexualidade. Sim, e sem descredibilizar também os seus relacionamentos com os homens também, né? Porque tipo, Total. não é você escolheu, né? Ah, eu vou escolher só as meninas. Não, agora eu vou escolher só os homens. Não, Não, você se permitiu também abrir uma outra porta, né? total. Foi muito engraçado porque a minha primeira experiência foi com uma amiga. E foi com uma amiga bi também. E foi, na verdade, a segunda pessoa que eu, de fato, transei na vida. Então foi muito engraçado o processo, assim. Eu tinha só transado com um homem e uma pessoa só, e a segunda pessoa foi uma mulher. Então foi como se de fato, eu me senti começando a minha sexualidade, a conhecer minha sexualidade do zero. Claro, sem perder aquelas experiências, mas para mim foi tudo como tudo novo, assim, sabe? Foi Sim. muito novo, realmente. Não, você meio que saiu do armário, né, com uma outra amiga, mas que você tinha confiança também, né? Porque eu acho que é isso que Total, E aí, total. mas é uma questão muito importante também da bissexualidade, que impacta muito essa questão também homo, que é sair do armário para sua família. Porque eu sei, a gente é muito amiga, que você fala abertamente sobre bissexualidade e você chegou a falar para sua família sobre isso. Sim, foi E muito como engraçado. deles, assim. Então, a minha mãe é gêmea da minha madrinha. E a minha madrinha é, assim, a minha segunda mãe. Sou completamente apaixonada por ela. E a minha madrinha é lésbica, ela é casada. E eu cresci também, né, indo para casa da Dinda, com a mulher da Dinda. A gente teve toda essa relação. E a minha mãe, historicamente, tem uma irmã lésbica. Desde muito cedo ela já sentia isso, já entendia isso. A minha prima tá aqui, inclusive, mandando corações, então ela sabe que é tia da Raia que tá aqui. Então eu me senti mais confortável em comentar. No momento que eu comentei, a minha irmã também comentou que já tinha ficado com outras meninas. E ela não falou de uma forma aberta. E eu falei de uma forma aberta. Mãe, eu sou bissexual. E, e foi muito engraçado porque ela falou assim, como assim? Daí eu falei, eu gosto de meninos e meninas. Dela, como é que é isso? E foi um pouco engraçado, mas em nenhum momento
houve um cerceamento do meu sentimento. E, inclusive, eu lembro da minha avó, nos últimos momentos de vida dela, da minha mãe do meu pai, católica, fervorosa, de igreja, todo domingo, e uma brincadeira na mesa falando assim, que a minha roommate era minha namorada. E daí eu peguei e eu falei, e se for? E a minha irmã também questionou, e se for? Numa brincadeira de um tio. E a minha avó falou assim, não interessa se é menino ou menina, tem que fazer ela feliz. Ai, que E bonitinha. foi muito forte pra mim, porque foi, e tu sabe como é, né? E pra mim foi a gente precisa dessas chancelas emocionais. Eu não sou hipócrita de dizer que não. E pra mim foi uma chancela emocional, assim, de tá tudo bem, sabe? Sim. Tá tudo bem. Tem uma sociedade inteira questionando o que eu sinto, como eu lido com isso, o meu desejo, se realmente é algo que... Tem muito a questão da bissexual, que é para bissexual de festa, né? Que é muito Ou criticada. indecisa, né? A indecisa, ou a de festa, ou a que faz isso para seduzir. Só que, na verdade, eu não queria nada disso. E não tinha absolutamente nada a ver. Então, ter uma chancela familiar, emocional, foi muito importante. Sim, com E, certeza. então, foi esse o processo, assim. Mas Ai, foi divertido. Não foi nada traumatizante, foi divertido. que bonito. Mas assim, só pra constar, pra gente entender, a sua irmã é hétero, ou é bi, ou é... Ela se considera hétero. Ela até, a gente já teve discussões sobre isso. Ela já beijou outras mulheres, mas para ela, a atração dela, o afeto dela, a emoção dela é direcionada a homem. Não, claro. Só pra gente E daí, não, entender. até explicando, assim. A minha Dinda acabou de entrar aqui, então tem a família inteira. Eva. Mas aí me conta assim, aí tá, você tem então todos esses processos assim, né, de sair do armário, e tudo mais, e até essa descredibilização, né, dentro da sociedade. E como é para você se portar? Lógico, tem um trabalho também que te permite hoje muito falar sobre isso. Mas Muito. teve alguns processos de trabalhos assim que você gostaria de dar um destaque ou que você acha que foi tipo diferente do que você esperava? Em qual sentido? Ah, em todo, assim, ou tipo, que foi muito ruim e as pessoas, tipo, sei lá, zoaram pra caramba, ou que foi muito legal e você não esperava e você recebeu, sei lá, um abraço, assim, sabe? Afeto, assim, mais do que você achava que era babyfóbico e não é tanto. O lado ruim, isso tu diz no trabalho, tu quer falar no trabalho É, ou no geral? No trabalho. não, Eu acho sai do que trabalho. no É que trabalho, também tem um lado, tipo, diferente, né? Você também é uma mulher, tem meio padrão, assim, né? Tipo, exatamente. bonitona. Ah, então, assim, meio que dá uma passabilidade mais fácil para algumas coisas. Mas não sei, assim, ainda. Tô querendo, tipo, questionar, O assim, que eu da sua. sinto muito é que eu não tive nenhum cerceamento. Acho que a internet, né? Voltou? Voltou. Voltou. O que eu tenho muito é que quando. Ai, meu Deus! Fala, O que eu tenho, já vou mostrar o meu. fala A oi pra gente mostra os gatos aqui. tela. Fala oi pra gente, tela. Ai, que delícia! O que eu tenho muito é um estranhamento dos homens. Assim, o que eu noto muito é que quando é esclarecido no meu meio profissional que eu sou bissexual, há um estranhamento e há uma hipersexualização. Sim. E aí, uma objetificação da mulher que, obviamente, segundo o padrão pornográfico, quer transar com outra mulher e com o cara. E Aham. basicamente, ser bissexual não significa exatamente isso, né? Não, e se significar também para desde que todo mundo esteja consensual e aceitando, Exatamente. seja maduro, ninguém se Mas é machuque. exatamente. Só que o que me bate muito, e é muito no meio profissional mesmo, são as investidas
muito com o olhar da hipersexualização por causa da minha orientação. Sim, entendo. Não, e Entende? assim, E daí isso é o lado negativo da coisa. Do lado legal, é que, claro, eu trabalho no meio de muita criatividade, eu trabalho no meio muito aberto, eu trabalho no meio que me permite também estar fora do armário. Eu tenho uma sim, família que me permite falar sobre sexualidade de uma forma muito saudável. Então, o lado legal é também muita gente vir falar comigo sobre a bissexualidade no trabalho, muitas colegas virem a conversar comigo e a gente esclarecer juntas esse espectro. sim, E isso é sim, muito importante, porque o espectro ele é muito confuso para nós e eu acho que conversando com muitas pessoas bi, ele é confuso no geral, acho que por muito apagamento mesmo, muito silenciamento, muito ter ficado entre saber o que é e o que não é, se é a pessoa que está em cima do muro ou que está querendo aparecer. E para mim apareceu já muito isso, assim, já recebi muito comentário disso. Então, falar com outras pessoas bi dentro de ambiente de trabalho me trouxe parece que é um aconchego das pessoas sim. entenderem o que tu sente, sabe? Até porque eu acho também que a bissexualidade, ela permeia também muitos movimentos da própria saída do armário, né? Muitos gays e lésbicas, eles se intitulam bissexuais com medo, né? Então, tipo, que é Exato. como se fosse uma prevenção, né? Então, eu vou falar que eu Sim. sou bi, mas um pouquinho aceito antes de assumir, né, bia. Eu acho que isso também, não posso estar falando errado e você me chancela aí, se me corrige, e aí eu acho que isso prejudica um pouco o movimento bissexual em si, né? Porque é tipo essa pluralidade, aí passa essa coisa de indecisão e de saída do armário. Enfim, eu acho que isso não é muito bom. E eu falo por experiência própria mesmo. Eu, quando fui sair do armário de lésbica, eu falei por muito tempo que eu era bi, assim, só tipo, pra ver se eu segura. Sim. Eu acho que é um passo. Eu acho que tem o passo da compreensão também. Eu tenho amigos e amigas que passaram por esse tempo de também se entender e talvez e sim ter atração por homens e mulheres e depois também, porque eu acho que a sexualidade é extremamente fluida e complexa e tu sabe disso e né, tu traz muito isso. É muito complexa, muito fluida. Eu acho que faltam palavras para a gente expressar o quão complexa é a sexualidade e o afeto e os olhares disso. Então, eu acho que também faz parte esse caminho. Mas o que é prejudicial são pessoas, e daí eu não sei se são pessoas que se utilizam consciente ou inconscientemente, mas se utilizam da bissexualidade por jogos de sedução. E para mim isso é muito Sim, prejudicial porque desconstitui o olhar da bissexualidade, sim, sabe? Desconstitui sim. totalmente o olhar da bissexualidade. E isso não significa que a pessoa não possa fazer o que quiser. Mas se a pessoa vai entender o que é a bissexualidade e vai se denominar bissexual, tem que ter essa conversa, por mais complexa que seja com outras pessoas, tem que ter essa análise, tem que também se conscientizar do termo que está usando, porque isso prejudica o movimento Sim, e concordo. inviabiliza o nosso espaço, né? Não, e a questão de representatividade também, que é super importante, né? Como você vai se reconhecer naquilo. E eu falo por mim porque eu nunca relacionei com homem, assim. Então, eu falava que eu era bi, mas, tipo, né? Assim, não que pra você, né, ser bi, você tem que, tipo, andar com homem e com mulher. Mas no meu caso específico, né, eu já sempre soube, só não assumia. Mas, enfim. Sim, e é E, muito isso, desculpa. pode complementar aí, Não, desculpa. que eu ia dizer, e é muito isso, assim. Hoje eu tenho conhecimento de que eu não preciso ficar com um homem ou com uma mulher para me definir bissexual ou para me definir lésbica. É E isso que isso eu é ia falar muito agora. importante. Eu ia Isso é falar agora. muito importante. Eu não Sim. preciso. Eu não preciso. E é muito legal, porque essa Mili, se ela ainda tá aqui, ela entrou, ela falou assim. A primeira pergunta de uma bi que namora um homem é se ela perdeu a carteirinha de bi.
né? Ou se namora uma mulher, se perdeu a carteirinha de bi. Por quê? Porque quando a gente namora um homem, a gente é hétero, na consciência, né, social, tá aqui, maravilhosa. E se a gente namora uma mulher, a gente é lésbica. E daí, onde a gente Sim, tá nesse espectro? Eu não desisti da minha carteirinha de bi, eu continuo sendo bi. Continua me atraindo mulher e continua me atraindo homem. A questão é que eu optei por me relacionar com um homem pelo afeto que eu sinto por ele e pelo que eu quero construir na minha relação com ele. Se eu me apaixonar sim, por uma mulher, isso vai acontecer da mesma forma com uma mulher. sim, E eu não exatamente. vou deixar de ser bi. Aí a gente volta naquele parâmetro também que é bifóbico, que é tipo que todo bi é promíscuo, e não necessariamente. Tipo, né? Às Ó, vezes você tem pessoas sexuais e também homossexuais são muito mais, às vezes, promíscuos do que uma pessoa bissexual, né? Então, assim, total. não é a orientação sexual que faz você se tornar ou não promíscuo, né? É tipo seu caráter. Isso tem nada a ver uma coisa com a outra. Total. E é muito assim. Promiscuidade tem a ver, é um termo muito de dominação, né? Relacionado ao sexo, mas de dominação. E muito voltado, e eu acho que promiscuidade vem muito com aquele olhar da prostituição. E daí, quando a gente fala hoje em promiscuidade, falando de história, historicamente falando, e daí, quando a gente fala de promiscuidade hoje, tem a ver com sexo. Mas me lembra sempre o olhar da mulher não poder gostar de sexo, senão ela é promíscua. O homem que Sim. gosta de sexo, ele é homem. Já É, o está cara é denominado. A mulher que gosta de sexo, ela é promíscua. E daí isso prejudica homens e mulheres a se definirem tanto com orientação, com afeto, como com a própria sexualidade e os desejos. Porque eu posso estar em momentos onde eu sinta zero desejo sexual, mas eu sinta muito afeto. sim. E eu posso ser uma pessoa com muito desejo sexual, ser uma pessoa sexualmente ativa, mas que eu não sinta afeto por ninguém. Sim, E ao mesmo exatamente. tempo a minha orientação ela continua aqui acontecendo, Por isso que eu né? acho que a gente também deveria mudar a palavrinha de orientação sexual, porque eu já uso já, né? Orientação afetiva sexual, Afetivo. né? Porque também Verdade. tá falando de afetividade, né? Sobre afetos. Não é só sobre sexo, quem você transa ou deixa de transar. Porque se for assim, a gente também exclui, tipo, as pessoas assexuais da parada toda, né? Total, total. E é muito aqui, até o comentário, os afetos continuam os mesmos, né? E a Dinda tá até trazendo, assim, a gente tá com desafios agora muito relacionados à conscientização. E eu acho que o que tu traz, e foi como a gente se conheceu, e eu me apaixonei, foi o dicionário, né? O dicionário que Sim, tu trouxe, né? Que eu até repostei, coloquei em destaque, que é muito a gente precisa dar nome às coisas, visibilizar elas e a gente precisa entender os termos. E é muito importante que a gente entenda os termos, porque ao passo de entender o termo, que não é só sexo, é afeto também. E o que é afeto? sim. E o que é sexo? Onde é que o sexo começa, onde ele termina? Porque se sexo é penetração, mulher lésbica e mulher bi não necessariamente faz sexo. Se sexo é Exatamente. penetração. E daí a Mas gente tem que desconstruir esse olhar, né? E outra coisa também, se o sexo, né, é gozo também. Quando as pessoas, tipo, colocam o sexo como gozo. Tipo assim, então assim, se você ou você goza ou você, tipo, você não faz sexo. Não, tipo, não tem que ter. O sexo não é penetração e o sexo não é gozo. Não há um resultado, né? Enfim, concreto das coisas. Exatamente. E eu acho que Né? isso vai melhorar a vida de todo mundo. No momento que todo mundo desconstruir o conceito de sexo para procriação ou para dominação, que daí também tem isso, sexo é gozo, também tem um olhar de dominação, né? Eu preciso Sim, gozar, então eu vou transar. Mas quando a gente tiver um olhar de sexo como troca, eu acho que também muita coisa vai melhorar na vida de todo mundo, assim, porque a gente sim. vai trocar prazer. Porque pensa comigo, se você transa com um cara, né? Vamos supor, se você é uma, a gente é uma mulher cis, a gente transa com um cara. Na verdade, você, porque eu não transo com cara, mas se você transa com. Adoro. Eu não, mas tu até vai. É, porque, tipo, eu sou bi, então, tipo, não vai me atrair um cara, mas assim, Sim, vai. Então,
Tipo, se você transar com um cara trans, né? Que não tem pênis, né? Então, assim, não necessariamente você né, ó, tem caras trans que tem pênis também. Vamos, né, esclarecer aqui tudo certinho. Mas a gente tá falando, tipo, um perfil. Se você transar com um cara que é trans e tem uma vagina, né? Cara, e aí? Tipo assim, então você. Porque ele não te penetrou, né? Ou então porque ele não, sei lá, ele não gozou na forma, né, de ter um esperma, então não fez sexo. Não é assim que funciona, né? A gente precisa Exato. construir questões, né? Desconstruir o conceito, o falocêntrico, né? O olhar falocêntrico do sexo. Opa, eu já vou Voltou. botar para carregar. Voltei. Desconstruir esse sexo performático, esse olhar de penetração como única saída para o sexo, esse olhar de sexo, ele serve para algo, que também para mim é muito importante, assim, olhar para o sexo como um objetivo, para mim, Estela, já tá errado. Sim. Sexo não tem que ter um objetivo para mim. Eu acho Sim. que sexo tem que ser uma troca de fato, como carinho, como, sabe, é um processo. Se a gente já coloca um objetivo no sexo, a gente está capitalizando o sexo, no meu ponto de Exatamente, vista. porque É um sexo cada um. capitalista. Eu quero Sim. produtividade nesse sexo. Vamos lá. Entende? Mas você sabe, eu vou contar uma história assim, agora falando de capitalismo. Teve uma vez que eu saí com uma menina e que ela falava assim, a gente não conseguiu chegar no finalmente, e ela batia assim na cama e falava assim, todo cara, se não tivesse aqui na situação, ele tava gozando, ele tava puto da vida, pulando da cama. Eu tenho que gozar, desse jeito, batendo na cama. Tipo, cara, eu fiquei Gente. horrorizada, assim. Tipo, foi mais horrível que eu passei na vida. Mas por que que ela tava tão apavorada que ela tinha que gozar, gente? Ai, não sei, ela tem uns pensamentos de feminismo radical, assim, eu sou bizarro, assim. E é muito sobre isso, assim, eu respeito, mas eu acho que, pra mim, se sexo é performance, perde todo o interesse, perde o prazer, sabe? Perde o prazer. Eu não consigo enxergar um sexo como uma performance, até porque, gente, desculpa, estou colocando para carregar o celular, que o celular foi ficando sem bateria. Porque para mim é muito triste tu olhar para algo como algo que tem que ser produtivo no sexo, Sim, sabe? Onde tu tá lá para relaxar, onde tu tá lá para entregar algo teu, tipo, e eu acho que sexo, assim, eu sou muito apaixonada pelo tantra. Então, sim, para mim, sexo tem a ver com troca, né? O tantra, ele fala muito disso, sexo tem a ver com troca. Então, cara, sim, se a gente começar a olhar o sexo como algo capitalista, que é tipo, eu preciso gozar, eu preciso isso, eu preciso aquilo, perde, exatamente, o Batata falou, perde a afetividade. E a sim, gente não precisa amar a pessoa que vai transar. Não tem. Quantas pessoas a gente já transou e não amava, né? sim, Mas ter um olhar mais afetivo até pro teu próprio corpo. Pro sim. outro, a gente está num lugar de Eu acho assim, a vulnerabilidade. gente se sentir primeiro confortável nessa situação. Sim, a gente tem que sentir, porque a gente estava exposta, exposta, né? Sem roupa muitas vezes. Então tem que sentir confortável, né? Tipo, confiar um pouco na pessoa, né? E mesmo que seja uma pessoa que você conheceu numa noite, mas tem que ter um pouco de confiabilidade. E, cara, sem pressão, porque ninguém gosta de nada pressionado. Não dá resultado pressão, sabe? Óbvio que você quer dar prazer e quer assim, isso é Total. óbvio. Dar prazer e quer sentir prazer, isso é óbvio. Mas não necessariamente sempre vai chegar nesse objetivo, sabe? E tá tudo bem, se for gostoso para todo mundo, né? Consensual e ninguém se machucar, ok, sabe? Sei lá, esse é o meu conceito, né, de sexo, assim. Eu Tipo, também. você tem que fazer minimamente as coisas que você, né, se sente também, né, confortável, porque senão não dá certo. Eu ia dizer assim, no momento. Nossa, agora o Cadu falou uma coisa. A gente não Mas, fala sobre sexo nas relações. E eu e a. Oi, Lia. oi, E a.
E a Fran, que mora comigo, ela falou uma coisa e a gente vem discutindo. É muito louco que a relação hétero, como ela é muito padrão, ela é muito pautada em acordos não falados. Então, Sim. quando a gente troca de uma relação hétero para uma relação lésbica, ou para uma relação hétero fechada para uma relação aberta, ou para um poliamor, ou para algum outro tipo de relação, a gente tem que conversar muito mais. Por quê? Porque a gente se dá o direito de questionar o padrão. Então a gente Sim. tem muito mais diálogo sobre o sexo, sobre o prazer, sobre a dor, sobre o afeto, sobre a troca. Então eu acho que é muito louco, mas o lado ótimo de me colocar hoje nesse lugar, de estar hoje nesse lugar, e que eu acho que para mim é uma das melhores partes, é ter a possibilidade e me dar a permissão de questionar qualquer estrutura de relação. Sim. Mas Inclusive as que eu sou arraigada. eu falei isso, eu fiz um artigo para a revista Cláudia agora, eu falei isso, que eu falei que por mais que você tenha um relacionamento hétero desconstruído, o relacionamento, pelo menos lésbico, né, que era o meu relacionamento, e a gente. Porra. Travou? Voltou. Travou Acho e que voltou. 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 Então, ela não só a gente tem que conversar, né? Os papéis, por mais que sejam duas mulheres, os papéis de gênero, os papéis de prazer, os papéis de dominante, quem é o, sei lá, o subordinado, ou quem vai fazer tudo, não estão definidos, né? Pelo menos assim, no sexo lésbico que eu acredito, não aquele lésbico. Eu sou só ativa, eu sou só passiva. Porque também já tive esses relacionamentos e que é péssimo, assim. Tipo, a pessoa não abre a mão de nada e, assim, você tem que fazer um papel que muitas vezes nem tá confortável. Sim. E eu acho que é muito isso, assim. O quanto mais a gente se dá o direito e o espaço de questionar, inclusive essas questões de, tipo assim, eu tô transando de um jeito que eu gosto? Porque eu acho que a gente não é alimentado a isso. Ou até saindo só do sexo, né? Que a gente falou, a orientação afetivo sexual, ela não é só sexual, né? Eu gosto dessa pessoa, essa pessoa tá me fazendo bem, eu tenho atração por ela. O que me atrai nela? Né? E te conecta, né? Além da atração física também, né? Por que E você eu tá ia ali? dizer isso. E eu ia dizer isso, assim, eu sou muito atraída, eu sou muito, extremamente atraída pelo intelecto, pela conversa. Eu sou Me muito pegar atraída. Ai, meu Deus. Bertica, olha a Os Tisca meus ali. fugiram. É muito lindo. Tava comendo folhagem aqui, que eu coloquei agora um vaso aqui no escritório, então ela está comendo. Nossa, os meus fugiram de mim. Eu queria mostrar eles, mas depois eu pego eles. O Cadu falou: eu sou um homem trans e no imaginário é um sexo performático. Ou seja, se espera isso. Total. E assim, como é que a gente sai desse imaginário e começa a acreditar e confiar que a troca que a gente está tendo, e eu acredito, falando muito de mim, de energia, de tempo, que é para mim a coisa mais valiosa que a gente tem, de sensação. Como é que a gente começa a valorizar tudo isso? E sai de um olhar de performance que só olha para o objetivo final, que é o tal do gozo. Sim. Sabe? E eu acho que é muito isso. E muito assim, o olhar da afetividade também. Que, de novo, vou repetir, a afetividade não está em amar todo mundo que a gente transa, que a gente se relaciona, que a gente namora. A afetividade está na troca. E daí uma coisa muito interessante que eu vi esses dias. A gente tem medo do afeto. E o solteiro, e eu sei porque eu fui muito essa pessoa também. O solteiro, no geral, por a gente ter toda uma crença de não sentir carência, não sentir desejo, a gente ser sempre o desapegado. E daí tem um poema da Matilde Campilho que ela fala nessa, acho que era nessa
Acho que era nessa corrida pelo desapego, não vale a pena ganhar, algo assim, sabe? E eu acho que a gente tem que parar de querer fazer um papel de pessoa desapegada. Porque o afeto é Sim, lindo, porque a troca é bonita, porque se importar é bom. E eu não sim, quero que a pessoa cuidar, que esteja do meu lado só se importe comigo e foda-se os outros. Eu quero sim. saber que a pessoa que está do meu lado teve relações saudáveis com outras pessoas. E eu Não, quero dizer que eu também tive isso. Né? Isso é muito cuidar importante. é maravilhoso, cara. Você poder cuidar de alguém e a pessoa cuidar de você e ter essa troca, é uma das energias mais incríveis que tem, assim, de verdade Não. mesmo, assim, sabe? Porque, novamente, você está disponibilizando o seu tempo que volta. Se não, de todas as abundâncias que a gente tem no mundo, a gente não consegue Voltou. trazer o tempo de volta. Travou. Oiê. Voltou? Voltou. Voltou. Então, a gente não consegue trazer o nosso tempo de volta, né? Então, assim, a dedicação que a gente tem. Por isso, uma coisa também que eu tenho me questionado muito é isso também, assim, sabe? Tipo, eu não quero entrar em relacionamentos agora, tipo, com outras pessoas que realmente não vale a pena, porque você gasta energia, você gasta dedicação, você gasta o seu tempo, você dá o seu amor, o seu afeto para umas coisas que não vão para frente, entendeu? Então, assim, eu prefiro estar no momento sozinha e, tipo, falar, beleza, agora eu chancelei que isso vale muito a pena. Agora vale muito a pena, porque senão você fica pegando todo mundo. Porque você gasta muita coisa tipo assim, que é tipo, não sei. Você não, é raro, sabe? Você não consegue dar para todo mundo, sabe? É isso que eu queria Total. dizer, sabe? E assim, não é que, eu não quero. Não, eu quero, cara. Só que eu não quero desperdiçar mais. Eu desperdicei tanto com outra pessoa que não valeu a pena que, tipo, eu cansei, sabe? Agora é só para quem valeu a pena. Mas eu estou disposta a abrir esse espaço, né, de afetividade. E eu acho maravilhoso quando as pessoas entendem essa questão do afeto, né? De você querer outro bem enquanto essa pessoa te quer bem. Deixa eu voltar aqui, o Cadu Exato. escreveu algumas. Sim. O Pedro também A Belle escreveu. falou: a atividade está na troca. Espela. Pedro falou: é Sim. foda, porque as relações mais dentro do tem uma social, entre aspas, que facilita, entre aspas, as coisas, mas acaba escondendo muito desconforto. Aí o Du falou assim: temos medo da sofrência, Total. estamos vivendo na defensiva. Aí a Bela falou: eu acho que sempre vivemos na defensiva, só que estamos conversando sobre isso, iniciando um processo de desconstrução Perfeito. dessas barreiras. E eu concordo, assim. E eu percebo que o que aconteceu? A mesma história, a mesma coisa que tu tá falando. Eu sou uma pessoa que se eu me relaciono com muitas pessoas, eu não consigo focar em ninguém. Então, essa sou eu. Esse é o meu tipo de relação. Eu respeito quem consegue pulverizar energia para várias relações. De fato, eu Sim, não consigo. De fato, eu acabo sempre focando em uma específica. Ou eu não, ou tô focada em mim. Geralmente acontece assim. Então, para mim, é muito importante o tempo que eu tô dando para as pessoas que eu estou disponibilizando o meu tempo, a minha energia, a minha atenção. E eu acho que a honestidade, e tem o termo, né, honestidade bruta hoje que estão usando, a honestidade com a gente faz reverberar essa discussão sobre afeto, sobre sexo, sobre troca, de uma forma muito mais madura, muito mais respeitosa com a gente, com quem a gente está trocando, do que o modelo de relação anterior, que é o que o Pedro mesmo disse. Que são as relações que são chanceladas, mas facilita o silenciamento de várias questões, como, por exemplo, a traição. sim, Porque sim, se tu tá numa relação onde tu consegue ponderar os interesses e tu consegue sim, falar sobre isso, talvez tu te sinta menos preso a sentir atração, desejo por outra pessoa, a lidar sim, com outra pessoa, né? Ou até sim, a querer abrir uma relação. Mas tu tá numa relação muito fechada, se tu tá numa relação muito complexa, se tu tá numa relação muito padrão, tu não vai ter nem espaço para isso. E sim. daí, claro, geram várias situações extremamente violentas, emocionais,
E pra mim, quando eu falo de traição, eu não tô falando de beijar ou transar com outra pessoa. Tô falando de Sim. mentira. Tô falando de falta de honestidade. E Sim, eu você acho que tá, é gerado. tá interessado em outra pessoa. Isso E já é é uma traição. gerado total. E é gerado pelo cerceamento mesmo desse espaço de fala e de conversa. Eu acho que, Sim, claro, também é gerado pela falta de companheirismo, às vezes, pela falta de caráter da pessoa. Mas se tu quer gerar, se tu quer construir uma relação de troca justa, eu acho que a gente parte desse pressuposto que a fala sobre essas sensações, esses sentimentos, tem que acontecer. E elas são sim, desconfortáveis, mas elas têm que acontecer. E numa relação muito padrão, não acontece. E eu já tive sim. conversas com amigas hétero numa relação padrão que elas falaram: eu não posso nem sonhar em falar pra ele que eu tenho desejo de ficar com outra mulher. Ou eu não posso nem sonhar em falar pra ele que não tá legal, que eu sinto vontade de transar com outro cara. Sim. E É é que, na verdade, difícil. ela falar, ainda, ela fala assim que é casada com outra mulher, você não, ainda o cara vai assim, não, beleza, eu até aceito, desde que eu possa participar, né? Então eles sempre Também. agem volta ao tipo machismo, né? Tipo, ele é o centro da coisa. Se ele participar, tá tudo tá Nossa, chancelado. sempre. Vai acontecer, né? E tá tudo Sempre. bem. Se eu for excluído, a parada tipo é foda. E essa frase é muito engraçada, abrindo parênteses pra piada, né? Mas essa frase é uma frase de homem hétero muito comum. Se tu é bi e tu tá com o cara e tu fala que tu tem desejo de ficar com uma mulher, a situação toda volta pro centro, pro cerne dele, pro olhar dele. Ele dá conta das duas, ele dá conta das três, ele é bom nisso, ele é bom naquilo, ele faz, ele sabe. E às vezes tu fica pensando, cara, não, eu só quero transar com a mulher. Eu só tô afim de transar eu e a mulher, sabe? Não precisa estar no centro. Às vezes não, às vezes não. Nossa, eu super quero, super vai ser uma situação legal. Mas às vezes não é. Então, também ter esse olhar, o olhar masculino de sair do centro. De também ser participativo, mas sair do centro se tem essa situação acontecendo, né? Adorei o Rodrigo falando, maravilhoso. É para horário nobre da TV, maravilhoso, que bom, que bom. Somos seres desejantes, os acordos têm que se Não, estabelecer, de fato. Não, e assim, eu vejo muito isso no Tinder mesmo, né? Que você vê, tipo, os vários casais, assim, até a foto que os casais colocam, né? Tipo, primeiro que a gente fala, queremos umas amiga. Vixe, velho, por que você quer amiga? Exatamente. Assume, tipo, uma mulher, caralho. Tipo, não que você quer uma amiga, por que você vai querer uma amiga, né? E E eu acho aí, muito louco, porque esse termo amiga, ele é o termo que serve para tudo, né? É muito louco. Amiga é a mina que basicamente serve para tudo na vida desses casais, assim. nossa, E é não, um não, objeto, né? e assim, é horrível, assim, porque, tipo, é muito legal falar, pô, eu queria, na verdade, uma menina pra gente transar, eu queria uma menina pra fazer um trio, bem, cara. Mas veja essas descrições, eu quero uma amiga, eu, tipo, falar, pô, assume, cacete, isso aqui é uma menina, caramba, só isso, entendeu? Beijo. Eu acho que a gente precisa, pra gente começar esse papo que a gente tá falando de assumir e tudo mais, as pessoas precisam voltar naquele parâmetro, usar as palavras certas para aquilo que elas querem, sabe? Se eu tô afim de transar com Total. outra mulher e é só eu outra mulher, então só eu você outra mulher. Se é um trio, então é um trio e é outra mulher. Não vai ser nunca sua amiga, né? Total. E é muito interessante, porque as minhas vivências, eu posso falar isso, eu falo, brinco que eu falo de cátedra, porque as minhas vivências de sexo com mais de duas pessoas, no caso, eu e mais pessoas, eu sempre fui a convidada. Não. Então, em nenhum momento eu era namorada. Eu sempre fui a convidada. Então, me ver nesse papel me trouxe muito isso. Me ver como um objeto, às vezes, muitas vezes, para mim fez super sentido. Ver a situação do casal. Às vezes a mulher não queria tanto. Às vezes o Sim. cara não queria tanto. E daí ver um desconforto naquele sexo. Às vezes é incrível. Mas é muito interessante porque eu estive nesse papel por muitas vezes que eu participei dessas situações. Oi, Sim. família, um beijo, Atri. Mas Sai enfim, do isso. armário Tô sexualmente. aqui, gente. Amo vocês. Tampem os ouvidos. É, agora. Enfim. Agora já foi, né, gente? Agora abri a porteira.
Ah, minha mãe não entrou ainda aí. A minha também não. E que assim elas fiquem. Mas a Belle perguntou uma coisa, se é cultural ou sentimento de posse. Oi. Travou? Voltou. Oi. Voltou. Voltou? Voltou. O que tu acha, Má? Voltou. Agora eu te pergunto. Eu Não. vou te perguntar. Pergunta. Tu Ai, acha meu que Deus. quando a gente lida em todo esse espectro da sexualidade, quando a gente lida com o olhar do ciúme e da posse, é culturalmente criado isso ou é algo natural nosso? Acho que tem 50 e 50%. Eu concordo. Travou, eu não te ouvi. Então, eu acho que é 50 e 50%. Eu acho que tem essa coisa meio da gente, tipo, porque, tipo assim, ainda a gente, por mais que a gente queira se desconstruir, a gente ainda tem uma necessidade humana, assim, de ter uma pessoa pra gente, a gente querer alguém, assim, a gente ter esse desejo, eu acho que isso vem da gente mesmo, assim, instintivo mesmo, a gente querer alguém pra gente. Né? Óbvio que pode ter outros estudos aí que estão rebater tudo que eu vou falar aqui, mas é uma minha visão que eu acho que a gente tem esse instinto de querer alguém pra gente. E eu acho que o outro 50% também é construído socialmente, sabe? Eu acho que a gente tá numa sociedade moldada para isso. Talvez se tivesse uma sociedade mais poligâmica, talvez eu acho que isso seria mais fácil de entender, sabe? Sim, concordo. Então, eu acho que tem esses dois aspectos, assim. E eu falo isso porque, por mais que, por exemplo, eu mesma já me vi em situações, por mais que eu tenha relacionamento monogâmico com as pessoas, em que algumas situações. Eu vou agora sair do armário de uma situação aqui que ninguém sabe. Eu fui casada com Conto. uma mulher que era casada com um homem. E todo mundo sabia de todo mundo. Mas, Sim, assim, eu não relacionava com ele e ele não relacionava comigo. Mas, por era exemplo, a só gente com ela. era só com ela. Então ela morava em um outro estado. Não vou colocar porque as pessoas vão descobrir. Ela não era em Minas, mas ela morava em outro estado. E ela vinha para São Paulo para estudar, né? Então 3 dias da semana ela ficava aqui comigo. E, tipo, os outros 4 ela ficava no outro estado com o marido. E ela tinha 2 filhos ainda, nessa história toda, né? E todo E a mundo gente sabia de todo mundo. Mas todo mundo sabia de todo mundo. Eu conheci ele pessoalmente, eu conheci os filhos pessoalmente. Óbvio que eu não fui pra cama com ele porque eu não tinha tesão, né? Não tinha vontade. Já tentaram me levar uma vez, não deu certo, né? Eu recusei. Oi, mãe, tudo bem? Oi, família! Horário nobre, que? Gente. Não, porque a minha mãe conhece, porque a gente casou mesmo, não casou no papel, mas Sim, sim, casou, moraram assim. juntas, conviveram, É, sim. estamos na casa nesse tempo todo. Demorou, né? Quase 1 ano e meio, né? Porque ela vinha estudar em São Paulo e a gente ficava, né? É... Então, cara, e eu vejo, tipo assim, por mais que eu soubesse de algumas coisas, assim, e tava tudo certo, e eu sabia dele, ele sabia de mim, e a gente se encontrava, e a gente saía também pra. Ai, peraí, volta essa Tô te merda. ouvindo. É... Tinha situações, não assim, aí ia ficar com ele, ou eu vim ficar comigo. Tinha situações que aconteciam do dia a dia que eu automaticamente sentia ciúmes, né? Tem. E então, eu acho que isso é muito instintivo. Porque eu sabia de tudo, eu tinha clara consciência e eu aceitava tudo, sabe? Mas mesmo por isso que eu acho que você tá perguntando, eu acho que tem uma parte da gente que é muito irracional, assim, que é muito instintivo, mas seja desconstruído, né? Aí a Beth Pois tá é. falando pra mim
Nacional brasileira mandando um abraço. Manda um abraço, Rede Globo. Isso porque, Patrocina. isso porque eu sou sapatão monogâmica. Imagina se eu não fosse. Imagina. Eu tive uma relação aberta e foi muito engraçado também. Porque foi com um homem, mas a gente não tinha. A gente tinha. Ai, meu celular, né, gente? Mas enfim. Aqui tá carregando? Não. Peraí. Aqui, voltou. Voltou. Eu tive uma relação e a gente tinha uma única regra, que era não ficar com ex, no caso. E basicamente, no caso, ele, né, descumpriu essa regra. Mas o importante não é isso. O importante é que eu sempre fui muito possessiva. Eu sou muito possessiva. E tem um lado meu de posse que é um lado irracional. Eu tento trabalhar isso em mim muito. Eu trabalho isso em mim constantemente. Mas eu sou uma pessoa possessiva e eu sei disso. E é muito engraçado que às vezes eu falo que eu sou muito. Algumas pessoas dizem tu é, e outras falam, nossa, eu acho que tu não é nada. Então é a barra de cada um, né? Mas Sim. eu achei que eu fosse. Eu entrei na relação muito de boa. E eu pensei, nossa, eu acho que eu vou passar um ciúminho, né? Acho que eu vou passar uma. E foi muito engraçado que ele, que era totalmente de relações abertas, desligado e tal, sentiu mais ciúme e demonstrou muito mais ciúme do que eu no processo. Acho que porque eu já fui com esse mindset de, nossa, quero desconstruir essa merda, entendeu? Vai rolar, vou beijar outras bocas também, vai ser ótimo. E fui de boa com isso e ele sentiu mais, assim, e ele me cobrou mais no momento Mas que... eu também, né? Algum momento. Um pouquinho, assim, mas nunca foi, assim, horrível, Não, eu nunca me senti muito mal. Eu nem falava, assim, às vezes eu ficava assim, que merda. Mas, enfim, tá tudo bem. Isso é também... Eu acho que tem uma parte primitiva da gente. Eu acho que tem. E também é construída socialmente, né? Como essas regras bobas impostas pra gente. Mas eu volto que, tipo assim, eu acho que, tipo, o mais importante é deixar tudo esclarecido, sabe? Total. Assim, tem dois pilares aí. A primeira é a gente... Expectativa. Então, todo mundo tá na mesma expectativa. Responsabilidade afetiva na bola. Então, a responsabilidade afetiva ainda é muito difícil ainda para as pessoas se colocarem, né? Porque às vezes que é pra gente, tô de boa, não tem nada a ver, mas às vezes a gente não sabe como tá chegando na outra pessoa. Totalmente. Totalmente. Nossa, eu concordo muito, assim. E eu acho que a responsabilidade afetiva, ela vem muito da honestidade com a gente. No momento que a gente se entende, a gente começa a abrir espaço para entender o outro. Sabe? Por quê? Porque a gente está se dando espaço para se vulnerabilizar e dizer que talvez fazer aquilo ou isso não tá legal. Sim. Mas eu quero, entende? E daí abrir espaço para se responsabilizar afetivamente pela sua própria atitude e pela atitude do outro, né? Tipo, entender isso e dizer, olha, não se responsabilizar pela atitude do outro, mas como tu vai agir em recorrência do outro, né? Oiê. Não, concordo. Nada que acordado, você é caro, de fato. Totalmente. Eu te ouvi total. Travou, mas eu... Oi, negócio. Agora que eu vi que tô com uma espinha gigante aqui. Juro. Eu tô aqui embaixo, no caso. O Cadu falou, nada que é caro. Eu também acho. Aí, Total. você tem que... Aí a gente volta naquele parâmetro. O diálogo é a coisa mais importante, né? Seja no sexo, seja nos acordos, seja no relacionamento. Porque, tipo, cara, se a gente consegue
acordar e né, equilibrar as expectativas entre as pessoas, tá tudo bem, sabe? Total. E é muito engraçado que daí voltando, quando tu fala, né, como é que foram as situações de trabalho, quando eu